Olá, pessoas que estão do lado daí, tudo bem? Espero que sim. Bom, eu gravei um vídeo falando o diagnóstico da minha mãe, que nós como família recebemos, diagnóstico de Alzheimer, e pretendo gravar sim alguns vídeos relacionados a esse assunto, até porque isso é terapêutico para mim. Pretendo no futuro fazer um vídeo, talvez com a presença de um profissional de saúde, que possa trazer mais esclarecimentos com propriedade. Falar sobre é jogar luz. Mas, nesse vídeo, eu gostaria de falar sobre um aspecto muito curioso da doença em si. Minha mãe sempre foi, ela aliás tem TDAH que nunca foi diagnosticado e, portanto, nunca foi tratado. O TDAH trocando em miúdos, assim, falando muito rapidamente, é um funcionamento neurológico diferente. Isso tem muitas vantagens e desvantagens. Também é assunto para um outro vídeo. Mas o que eu estou tentando dizer? A minha mãe, sempre por ter esse funcionamento de um cérebro muito agitado, muito veloz, ela sempre foi muito rápida de raciocínio e ela sempre foi muito sensível. Depois de adulta, quando eu descobri o meu TDAH, e hiperfoquei e conheci uma galera dessa comunidade também, com informações de qualidade validadas, acabou que eu consegui entender muito de como a minha mãe funcionava, de como eu funciono, porque eu também tenho TDAH como mamãe, e inclusive para poder não sofrer como ela, né? Uma das coisas do TDAH é a hipersensibilidade emocional. E aí eu consigo olhar para trás e lembrar da minha mãe, do quanto ela sofreu. É muito fácil uma pessoa que tem o TDAH se desregular emocionalmente. E a pessoa costuma ter hipersentidos. No caso da minha mãe, a audição dela até hoje é muitíssimo afiada. E também no caso dela, o olfato. Aliás, hoje a gente percebe uma variação no olfato. Ela não tem mais aquele super olfato como ela sempre teve, desde que eu me entendo por gente. Mas ela continua tendo o sentido da audição muito aguçado. Justamente por ela ter essa hipersensibilidade, muitas vezes ela carregava muito peso. Ela ficava muito preocupada com muita gente, amigos, familiares. E a gente percebia sim que ela somatizava muita coisa, ela realmente se importava com a opinião das pessoas, sabe? Ela não queria machucar as pessoas. Isso é muita cara da minha mãe. A gente tem algumas similaridades, mas também temos coisas muito diferentes, né? E nós tivemos muito atrito, sim. Hoje eu olho para trás e eu penso, gente, era o TDAH da minha mãe. Isso desregulava ela emocionalmente, né? Ah, outra coisa, o cérebro com TDAH, ele tende a ter uma depressão por exaustão, porque ele funciona muito no limite. Muitas vezes ele fica ali cheio como nós temos 5 portas de acesso ao nosso interior, que são os nossos 5 sentidos, pelo fato do TDAH ter os 5 sentidos muito aguçados, ele pode ficar ali num nível de exaustão tão grande que muitas vezes ele acaba desenvolvendo uma depressão. Que por isso tem que se acalmar, tem que dormir bem, tem que fazer atividade física. Algumas pessoas precisam da medicação, sim. E a minha mãe, ela passou incólume pela vida sem nunca ter diagnosticado e nem tratado isso. Hoje que ela tem, né, a doença de Alzheimer e a gente já está há algum tempo fazendo um tratamento com ela, eu insisti muito com meu pai para que a gente procurasse o que houvesse de mais atual na medicina. Pai, vamos procurar um médico, uma médica mais atualizados, mais cabeça aberta, para que a gente não jogue um monte de coisas no organismo da mamãe. Eles cobrem uma coisa descobrindo outra. E esse é o grande problema. O paciente com Alzheimer tem uma agitação, né? O paciente com uma doença demencial tem uma agitação cerebral que compensa, né? Ela se demonstra numa agitação corporal. A pessoa fica agitada. Muitas vezes fica agressiva, né? Um dos sintomas assim, do Alzheimer é a agitação e a agressividade. Aí o que acontece? Você passa uma medicação para acalmar a pessoa e aí esse acalmar desencadeia uma série de outros efeitos colaterais e era justamente isso que eu não queria com a minha mãe. Eu não queria dopar a minha mãe, né? E assim, graças a Deus nós temos uma equipe multidisciplinar que nos dá assistência. Temos uma geriatra que é uma querida, que é a doutora Ariane, que é um amor. E assim, nós oramos muito por uma geriatra como a doutora Ariane. Mas também nós temos uma outra doutora, que é uma clínica, né, que é a doutora Ana Paula, que também é uma querida, e que é quem está nos auxiliando com uma medicação que vem de fora, ela não é daqui,
ela é importada, e que a gente percebeu sim que essa medicação tem menos efeitos colaterais no tratamento de pacientes com a doença de Alzheimer. Só que ela leva um tempo, né? Então nós realmente, acho que se eu não me engano, acho que foi setembro de 2022. Claro que humanamente falando, o mal não tem cura. É óbvio que minha mãe não é o diagnóstico e eu não estou fechada nisso. Acima disso, eu de fato e de verdade, quem me conhece vai saber disso, eu acredito num Deus que é real e que ele não cabe dentro de uma caixinha. Olha, você só pode agir no caso do Alzheimer até aqui. Deus não tem limite, não tem paredes que o contem. Então isso me dá muita tranquilidade de dizer o que eu estou dizendo. A gente também ora, claro, para que os recursos da medicina sejam bem usados, mas a gente também ora e está aberto ao sobrenatural, a uma ação de Deus, sim, na mente da minha mãe. Porque poder ele pode. A gente quer, dentro do propósito dele, que ele faça aquilo que ele deseja fazer. E isso é confiar. Hoje eu posso dizer isso, né? Há um tempo atrás eu não conseguia dizer isso. Se isso puder ajudar uma pessoa, mesmo que num contexto diferente, de repente um outro tipo de adoecimento, ou crônico ou não, de um ente querido, eu já vou ficar feliz, né? Porque é como diz meu pai, a gente quer ouvir opiniões de pessoas para que a gente saiba como lidar, para que a gente tenha ali algum tipo de bagagem, para que a gente consiga entender e poder formar uma estratégia nossa. Mas enfim, a gente tá com essa situação agora. E muito recentemente eu estava conversando com meu irmão, com o Rômulo, né? Aliás, o Rômulo é essencial nesse processo todo. Eu não conseguiria passar por isso sozinha. Eu agradeço a Deus pela vida do meu irmão e pela inteligência que Deus deu a ele, pelas ideias que ele propõe, né? Isso é muito valioso, sabe? Isso é muito necessário até, né? Falei, irmão, a gente tinha acabado de sair da casa dos nossos pais, né? Você percebe que não tem tristeza na mamãe? Porque assim, eu via muitas vezes a minha mãe com uma depressão, sim. E é aquela história que eu contei no início do vídeo. Uma pessoa com TDAH descompensado, ela tende à depressão por exaustão. E isso acontece. É algo que eu preciso vigiar. Então, assim, eu conversando com meu irmão, porque a gente sempre notava essa questão da tristeza na mamãe. Uma visão muito pessimista e... Além de um TDAH muito descompensado, uma doença demencial costuma deixar a pessoa muito depressiva, muito para baixo, porque o cérebro dela não está funcionando legal. Se o cérebro não está funcionando legal, a tendência da pessoa é justamente não ser positiva, não enxergar as coisas com positividade, né? E aí o Rômulo virou para mim e falou assim, eu notei sim, eu notei que ela está mais alegre. E cara, isso enche meu coração de alegria, porque quantas e quantas vezes eu orava a Deus, pedindo a Deus para que ela ficasse alegre, para que ela fosse alegre. Então, mesmo que nesse contexto tão diferente, tão inesperado e tão complexo, hoje é tão gostoso estar perto dela. É óbvio. Eu não tô aqui para dourar a pílula. Eu não tô aqui para pegar um pincel cor-de-rosa e pintar. Essa pessoa não sou eu, sabe? Mas sim, eu busco ter um olhar mais positivo, de fé sobre a situação, com certeza. Porque é isso que me faz respirar e acreditar. É justamente essa fé viva nesse Deus que é vivo e pessoal. E cara, o meu irmão falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim, parece que todo aquele peso que ela carregava anteriormente, né, as preocupações e toda aquela situação, parece que tirou aquilo dela. Eu disse, Romulo, isso é muito engraçado. Então o Alzheimer, ele não é o fim, ele é o início. E aí, claro, tem as dificuldades, tem os dias mais complexos, mais desafiadores, sim, mas eu busco de todas as formas, manter um tom de voz tranquilo com ela, sempre respeitá-la, porque ela é minha mãe, e falar ao coração dela, porque a emoção dela está intacta ali dentro. Então eu dou presente, minha mãe ama receber presente, eu vou lá e dou um presente para ela. Ela esquece, quem me deu isso? Fui eu, mas foi você. Aí ela fica alegre de novo, é muito bonitinho, cara. E assim, ela gosta disso, então eu fico procurando coisas que ela goste para enchê-la de estímulos positivos. E sim, ver a minha mãe alegre, com essa leveza, é um presente para mim. É um presente. Nós temos uma cuidadora, o nome dela é Elaine, e ela é um presente de Deus. Também é fruto de oração. E eu fiz a mesma pergunta, Elaine, você percebe que a mamãe está mais alegre? Está leve, ela disse, percebo. E a Elaine também é uma mulher de fé.
Esse era assim um pré-requisito gigante. Deus, eu quero uma pessoa que tenha uma fé verdadeira em ti, que tenha uma vida de intimidade contigo, de integridade. Pessoas que são assim, elas sabem que onde quer que elas estejam, os olhos de Deus estão o tempo inteiro olhando para elas. Então, você vai fazer uma coisa errada e pensa que ninguém está vendo? Tem alguém que está vendo. Uma coisa também que é muito positiva, que antes de encerrar eu queria muito dizer, todas as vezes que eu falo com ela, eu digo, cadê a minha rainha linda? A minha bonita, cadê você, meu amor? E assim, a mamãe sempre teve dificuldades com verbalizar. Ela não foi ensinada, né? A verdade é essa. Hoje eu consigo olhar para trás com compaixão. E mamãe não sabe, ela não sabia elogiar, ela não sabia amar com palavras, né? Mas de tanto eu depositar palavras de amor, hoje ela fala comigo, e cara, é tão bom. É tão bom, cara, quando eu digo eu amo você. Ela diz, eu também te amo, filha. Muito. Aí às vezes eu gosto de me arrumar para ir falar com ela, né? Assim, eu tenho muito do senso estético dela, apesar da gente ter gostos muito diferentes, eu cresci vendo a minha mãe se cuidando, se embelezando, tudo que ela usava, e eu cresci vendo isso. E cara, realmente eu gosto muito, né? Eu gosto de moda, eu gosto de autocuidado, eu gosto disso, eu me sinto bem, eu me sinto me amando. Isso não é supérfluo, isso é autocuidado, isso é amar a si mesmo. Isso é importante, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu não souber me amar, como é que eu vou amar outra pessoa? Então ali, aprendendo, vendo a minha mãe nesse autocuidado dela, eu aprendi. E eu gosto de arrumada. E quando eu chego arrumada, aí está com uma bijuzinha bonita, ela olha para mim e ela diz, você tá bonita, filha. A minha mãe nunca foi de dizer isso, mas ela diz em alto e bom som, eu amo você, filha, muito, muito, muito. Isso para mim é riqueza, né? Eu que sou palavra de afirmação, isso para mim é riqueza, né? Fala que ama seu pai, fala que ama sua mãe. Eles vão tomar um susto se você não tem isso por hábito. Mas faça com vontade, faça até que isso volte para você. Porque às vezes o tanque de amor dos nossos pais está tão baixinho. Muitas vezes eles não aprenderam isso. E eles podem aprender, desde que a gente ensine com amor. Mas é isso, assim. Eu celebro as pequenas coisas porque elas fazem diferença para mim. Existe sim uma parte boa, mesmo no adoecimento crônico. Existe sim alguma coisa de bom, alguma coisa a se aprender. E a gente vai fazendo os ajustes, né? Tem uma opção de ajustes que a gente tem feito e que a gente vai continuar fazendo, mas isso é coisa para uma outra conversa, para um outro papo. É isso. Eu espero que você esteja bem, seus familiares estejam bem. E seja o que estiver acontecendo, pode acreditar, tem alguém lá em cima que olha para você e que vê o profundo e o oculto do seu coração. E essa pessoa se importa com o que está aí dentro e quer o seu bem. É isso. Um beijo no coração. Até mais. Tchau.